Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, falaremos sobre os movimentos que, através dos tempos, pautaram a luta por direitos das mulheres. Movimentos no plural, porque eles são muitos. Os movimentos feministas de mulheres brancas e negras, das trabalhadoras domésticas, das mulheres LGBT, indígenas, camponesas. Para falar sobre esse assunto, convidamos a professora Leila Linhares, da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, movimentos de mulheres e lutas por direitos. Bom dia, meu nome é Leila Linhares Basted, eu sou advogada de formação, sou coordenadora executiva de uma organização de direitos humanos das mulheres, chamada CEPIA, sou professora do curso Gênero e Direito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e sou membro do Comitê de Peritas da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, convenção essa da Organização dos Estados Americanos. Com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês, sobre os movimentos de mulheres e as lutas por direitos. Eu destaquei a palavra vou falar um pouco, porque nós estamos falando de décadas e décadas de luta das mulheres por direitos no Brasil. Nós temos sempre que, ao falar sobre luta das mulheres, olharmos para as nossas precursoras, ou seja, mulheres que em tempos difíceis para a conquista dos direitos se lançaram nesse empenho contínuo, a luta das mulheres trabalhadoras, das mulheres escravizadas, das mulheres indígenas, a luta das mulheres que no início do século XX já se empenhavam pelos direitos de educação e saúde e trabalho para as mulheres. As greves operárias do início do século XX contaram muito com a participação das mulheres, inclusive com greves operárias de mulheres, em especial aquelas que trabalhavam na indústria têxtil e que eram extremamente exploradas no momento em que não havia limitação da jornada de trabalho. E também no início do século XX, nós vamos ver surgir no Brasil o movimento sufragista, mulheres que lutavam pelos direitos civis, pelo direito político das mulheres. Na realidade, no início do século XX, apesar da mudança de regime para a República Brasileira, ela não contemplou o direito para as mulheres. A República Brasileira falava em todos, mas esse todos não incluíam as mulheres, não incluíam todas. Então, a República Brasileira manteve um Código Civil extremamente discriminador contra as mulheres, impedia o acesso à mulher à participação política e, nesse sentido, as grandes lutas das mulheres no início do século XX foram lutas por conquistas de direitos civis, direitos políticos e direitos trabalhistas. Eu passaria para a tentativa das mulheres de tornar o Código Civil menos preconceituoso contra todas nós. O Código Civil era um código que declarava a chefia da família pelo homem, a mulher era totalmente subordinada à figura do pai, quando solteira, e quando casada, totalmente subordinada à figura do marido. As mulheres eram impedidas de fazer uma série de atos na vida pública, de tomar conta do seu dinheiro, mesmo que fosse dinheiro de herança de sua família, de decidir sobre os filhos, as decisões todas eram decisões do marido. Se a mulher não fosse mais virgem e não comunicasse ao seu noivo essa situação, esse marido poderia anular o casamento, devolver a mulher como um objeto degradado para a sua família. Enfim, havia uma série de limitações e de verdadeiras discriminações na lei brasileira. E contra essas discriminações, uma série de mulheres se organizavam em movimentos, em centros, e um desses movimentos que a gente tem que marcar
foi na década de 60, que foi o movimento que lançou, através da advogada Romi Medeiros da Fonseca, o Estatuto Civil da Mulher Casada. O Estatuto Civil da Mulher Casada limitava esse grande poder dos maridos, dava à mulher uma série de novos direitos, inclusive direitos de abrir conta, direitos de poder tirar um passaporte, direitos mínimos, né, que as mulheres precisavam ter, e dava às mulheres também o direito de gerenciar suas heranças e o que elas recebiam de seus trabalhos. Então, esse Estatuto Civil da Mulher Casada amenizou um pouco esse estado de subordinação das mulheres na legislação civil brasileira. Mas antes disso, em 1932, através de um grande movimento sufragista, as mulheres brasileiras conseguiram igualdade para votar e serem votadas. Esses movimentos, né, sempre são compostos por muitas mulheres, mas algumas mulheres aparecem mais na nossa historiografia. E uma delas é a bióloga Berta Lutz, uma feminista, sufragista, que, tendo vivido na Inglaterra, participou também da luta do movimento sufragista inglês e com suas companheiras aqui no Brasil, conseguiu que, em 1932, o Código Eleitoral permitisse a candidatura de mulheres, reconhecesse o direito das mulheres de serem eleitoras e de serem eleitas, e isso foi, então, complementado pela Constituição Republicana de 1934. Então, a partir de 1934, a Constituição brasileira reconhece o direito da participação política das mulheres. Em 62, se amplia os direitos civis, mas é um dado interessante. As mulheres tinham direitos políticos, mas ainda não tinham direitos civis plenos. E esses direitos civis plenos das mulheres só foram conquistados em 1988. Ou seja, nós, mulheres brasileiras, temos direitos civis ainda muito recentemente, há 32 anos atrás, que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, tanto na vida pública quanto na vida privada, tanto nas relações de trabalho quanto nas relações familiares. Homens e mulheres têm os mesmos direitos. As mulheres foram incluídas como beneficiárias em planos de reforma agrária, em planos de reforma urbana. A licença maternidade foi ampliada para 120 dias, foi criada a licença paternidade, na medida em que as mulheres reconheciam que ter filhos não é só uma obrigação das mulheres, é também uma obrigação dos homens cuidarem das crianças, né? E a Constituição também reconhece o direito da presidiária de amamentar seus filhos. Então, todos esses direitos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, de posse da terra, do solo urbano, do solo rural, da licença maternidade, do acesso, né, à saúde, esses foram direitos conquistados no processo constituinte, que se inicia em 1985, e que se consolida na nossa Constituição Cidadã, conforme nós a reconhecemos hoje em dia nas palavras do, então, deputado constituinte Ulisses Guimarães. Mas a conquista desses direitos na Constituição não foram benesses nos dada por legisladores. Entre a conquista do Estatuto Civil da Mulher Casada, muitas mobilizações de mulheres aconteceram no país. A gente tem que marcar também o início de uma produção intelectual na academia muito forte, que passou a levantar dados, pesquisas qualitativas sobre a situação da mulher no Brasil. E nesse momento eu faço uma homenagem especial à professora Eleiete Safiotti, uma grande socióloga da Universidade de São Paulo, que pôde então, através de trabalhos sobre o trabalho das mulheres, demonstrar a imensa desigualdade das mulheres no espaço do trabalho. E, ao mesmo tempo, a invisibilidade do trabalho doméstico das mulheres,
reconhecido como um não trabalho. Tanto para aquelas mulheres que exerciam esse trabalho em suas próprias casas, quanto para aquelas mulheres que, como trabalhadoras domésticas, também eram invisibilizadas e também não tinham direitos. Então, há um campo intelectual que se forma e, ao mesmo tempo, há um contexto internacional. 1975 foi o Ano Internacional das Mulheres, proclamado pelas Nações Unidas. E nesse ano de 1975, movimentos de mulheres, movimentos feministas aqui no Rio de Janeiro, mesmo em espaços políticos da ditadura militar, esses movimentos organizaram na Associação Brasileira de Imprensa um seminário que durante uma semana lotou o auditório da ABI, um seminário chamado O Papel e o Comportamento das Mulheres na Sociedade Brasileira. E desse seminário saiu uma plataforma de ação. Que direito queremos? Direito à creche, direito ao trabalho, direito à igualdade salarial, direito político, direito à saúde, direito ao fim da violência. Uma pauta de direitos que foi, então, recuperada na década de 80 e que esses direitos entraram na Constituição. 1979 foi um momento importante, foi um momento em que as Nações Unidas elaboraram a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Convenção essa que é um verdadeiro código civil internacional das mulheres. Nessa convenção está definida o que é discriminação contra as mulheres, quem discrimina as mulheres, as obrigações dos Estados-membros de atuar para a eliminação dessas discriminações através de leis, de políticas públicas, através de ações preventivas, através dos meios de comunicação e de educação. E todos os países que assinaram essa convenção passam, então, a ter essas obrigações. A pauta de questões, os direitos elencados nessa convenção de 1979 foram também primordiais para fortalecer os direitos das mulheres brasileiras na sua luta no processo constituinte. Então, essa luta feminista, no que eu chamaria da segunda onda do feminismo, surge em pleno momento de ditadura militar. Então, mulheres que estavam envolvidas na luta contra a ditadura, muitas mulheres que tinham sido perseguidas pelo regime autoritário e delas, muitas mulheres que participavam também do movimento feminino pela anistia daqueles que tinham sido banidos do país ou se exilados por conta da ditadura militar. E o início da redemocratização, o início dos anos 80, particularmente com as eleições de 1982, foi possível, então, para o movimento de mulheres, dialogar com alguns governadores livremente eleitos, particularmente Rio de Janeiro, com Leonel Brizola, Minas Gerais, com Tancredo Neves, e São Paulo, com Franco Montoro. E nesse diálogo com esses governadores, os movimentos conseguiram a criação das delegacias de mulheres, conseguiram abrigos para as mulheres em situação de violência e conseguiram um diálogo que foi se aprofundando com os governadores desses estados para a criação dos conselhos estaduais de direito das mulheres aqui no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e depois em vários estados brasileiros. No processo constituinte, portanto, os movimentos das mulheres era um movimento já robusto, um movimento extremamente politizado, articulado com os outros movimentos sociais da sociedade brasileira, um movimento com pautas nitidamente de esquerda, na medida em que esse movimento se preocupava também com as questões da pobreza, com as questões raciais, e, nesse sentido, esse movimento ele se alargou por todo o país num período em que nós não havíamos esses mecanismos de comunicação que nós temos hoje, A gente brincava que nós nos comunicávamos através dos tambores. E é um movimento, então, desde então, formado por mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres indígenas, mulheres
lésbicas, mulheres do grupo LGBTT, mulheres portadoras de deficiência, jovens, acadêmicas, ou seja, esse movimento inclui a perspectiva da interseccionalidade, né? Os direitos das mulheres só poderão avançar se os direitos de todas as mulheres puderem avançar. Se os direitos das mulheres brancas avançaram mais, por exemplo, nos indicadores de salário ou nos indicadores de acesso à educação, nós vemos que os direitos das mulheres negras não avançou. Então, nesse sentido, para que nós não podemos, né, dizer que os direitos das mulheres avançaram se os direitos das mulheres, de todas as mulheres, não avançaram. Então, nesse sentido, nós estamos até hoje numa luta feminista pelo avanço das questões de gênero na sociedade e também pelo avanço de todas as questões que implicam diversas outras formas de discriminação, raciais, discriminações homofóbicas, discriminações contra pessoas com deficiência, enfim, discriminações religiosas. E, portanto, a pauta das feministas é uma pauta extremamente democrática e muito ampla. Nós estamos falando dessa segunda onda feminista. Nós teríamos também, né, que falar sobre o momento em que essa segunda onda feminista consegue, nesse processo constituinte, avançar de forma bastante fortalecida, né, na medida em que o momento constituinte foi um momento de chamada das mulheres. E mais do que isso, foi um momento de diálogo, o início de diálogo das mulheres com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro assumiu o compromisso de criar o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, um conselho que era ao mesmo tempo um órgão de Estado e, ao mesmo tempo, um órgão de Estado formado por mulheres feministas. E foi possível, nesse sentido, que esse Conselho Nacional, em articulação com todos os movimentos de mulheres existentes no Brasil naquela época, conclamassem as mulheres para irem a Brasília, para pressionar os legisladores, né, os constituintes, para que esses direitos fossem efetivamente aprovados. No final dessa década de 80, começam os primeiros retrocessos, quando o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres foi fechado por ter avançado muito. E esse avançado muito foi quando o Conselho dos Direitos das Mulheres propôs a organização do Tribunal Winnie Mandela, trazendo para a pauta da sociedade a discriminação racial contra as mulheres. E isso, a questão racial, naquela época, ainda sobre influência militar, a questão racial, naquela época, era considerada uma questão de segurança nacional, na medida em que o Brasil se dizia um país não racista, né? Não havia discriminação racial no Brasil. Então, esse foi um ponto importante no fechamento do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Nós poderíamos dizer que essa segunda onda feminista, ela toma força também na década de 90, com a criação das organizações não governamentais de direito das mulheres, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte e em todo o Brasil, né, existem as organizações não governamentais de defesa dos direitos das mulheres. E essas organizações não governamentais, eu tenho a honra de ser coordenadora executiva de uma dessas organizações, da CEPIA, e essas organizações não governamentais têm atuado para pressionar o Estado a cumprir aquilo que está escrito na Constituição e aquilo que foi convencionado nas convenções das Nações Unidas. E a década de 90 foi a grande década do ciclo de conferência das Nações Unidas sobre direitos humanos, né, direitos ambientais, aqui no Rio de Janeiro, direitos de população, direitos humanos, que ocorreu em Viena, em 1993, depois em 94, direito de população e desenvolvimento, 95, a 4ª Conferência da Mulher.
nesses espaços, o diálogo do Estado com os movimentos sociais continuava bastante ativo, bastante forte, e esse diálogo, então, possibilitou que o Brasil tivesse, em âmbito internacional, um protagonismo muito importante. Isso é importante a gente deixar marcado, esse diálogo dos movimentos de mulheres com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores. Diálogo esse que nos dias de hoje é totalmente impossível, tanto com o Estado, o governo federal, de um modo geral, quanto com o próprio Itamaraty, que a cada dia vai assumindo um papel, um protagonismo anti-direito das mulheres, anti-direitos das comunidades LGBT. Então, esse momento áureo da década de 90 foi um momento que foi possível avançar em debates mais profundos em relação à questão do aborto. Vários projetos já tinham sido apresentados no Congresso Nacional, mas na década de 90 o Ministério da Saúde fez a primeira norma técnica que permitia mulheres vítimas de violência sexual terem acesso ao chamado aborto legal. Foram criados hospitais de referência nesse sentido, e tudo isso em articulação e com pressão dos movimentos de mulheres. Então, esse diálogo dos movimentos de mulheres com o Estado democrático foi um diálogo extremamente produtivo no avanço de direitos. Um diálogo que permitiu, por exemplo, que o Brasil assinasse, em 1994, a Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, a Convenção de Belém do Pará, convenção essa que foi a fonte inspiradora da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, uma lei elaborada pelas mulheres, não foi uma lei escrita pelo Poder Legislativo. Fomos nós, feministas, que escrevemos o texto básico da Lei Maria da Penha, assim como escrevemos o texto básico da Lei do Planejamento Familiar, da década de 1990. E são os movimentos feministas que estão, ao mesmo tempo, fazendo esse grande trabalho de advogar pelos direitos das mulheres junto ao Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Judiciário. Esse movimento ele tem sido robustecido, rejuvenescido com a atuação das jovens, né? É um movimento que está respondendo cotidianamente aos retrocessos, um movimento que lançou à rua, nas vésperas das eleições de 2018, uma grande frente Ele Não. Então, um movimento que foi, talvez, o único movimento que foi para as ruas, um movimento de mulheres, dizendo: não queremos um presidente que se coloque contra todos os nossos direitos. Então, o movimento feminista, o movimento de mulheres, na sua complexidade, é, sim, um movimento político. Nós trouxemos para a arena pública as questões de gênero, trouxemos para a arena pública as demandas das mulheres e vamos continuar trazendo para a arena pública essas demandas, né? E as nossas demandas se articulam com as demandas de outros movimentos sociais, particularmente o movimento das mulheres negras, os movimentos LGBT, que são os movimentos que estão sendo mais atacados nesse momento por uma política que nós poderíamos chamar de necropolítica. E o que nós poderíamos dizer que os retrocessos estão presentes, há de vários projetos de lei que tendem a diminuir o direito das mulheres, há ações no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que quer retirar o direito à utilização das expressões de gênero e orientação sexual dos currículos escolares. E, nesse sentido, o movimento de mulheres tem uma capacidade não só de mobilização de rua, mas uma capacidade e uma qualidade de produzir peças jurídicas dirigidas ao Supremo Tribunal Federal para impedir a inconstitucionalidade desses projetos, dirigir notas técnicas aos juízes, dirigir manifestos internacionais denunciando o que acontece no Brasil.
produzir teoria, produzir literatura. Então, nós podemos dizer que, apesar de todos os cenários extremamente negativos no mundo político brasileiro, né, incluindo, né, esse cenário mais negativo ainda em relação à Covid-19, onde os índices de violência contra as mulheres aumentam, né, exponencialmente, nós podemos dizer que o movimento de mulheres há mais de 40 anos é uma força política, né, é uma força política democrática, é uma força que está num campo de luta e é uma força que está se colocando na prática contra os retrocessos que acontecem tanto no plano federal, municipal e estadual. E o movimento de mulheres, nesse momento, atua para fazer com que mais mulheres cheguem ao poder e a pauta do legislativo possa ser uma pauta 50% mulheres, 50% homens, como já é na Argentina e como será no Chile. Ou seja, temos muita coisa a avançar e não podemos recuar e nos amedrontar diante dos retrocessos. Essa tem sido a história do movimento de mulheres, mas, na realidade, essa tem sido também a história da democracia no Brasil. Uma história de luta, uma história de ataques a essas lutas, mas também uma história de não perder a esperança e a capacidade de continuarmos sempre mobilizadas pelo direito a decidir, pelo direito democrático de termos uma sociedade justa, legal e pluralista. A luta pelos direitos das mulheres atravessa séculos e é importante que as gerações do presente entendam o quão árdua ela foi para que não sejam permitidos retrocessos. Até a próxima aula!